Olá pessoal, agora a gente vai fazer a revisão do percurso 12, outras regionalizações da América Latina, tá bom? Então abra os livros por gentileza na página 106 e vamos começar agora. Bom, nós estudamos no capítulo anterior uma regionalização baseada em aspectos físicos, uma regionalização do continente americano. E nós vimos que o continente americano, naquele processo de regionalização, foi dividido em três porções: América do Norte, América Central e América do Sul. Os aspectos físicos foram determinantes para essa divisão, para esse processo de regionalização. Agora nós vamos adotar aspectos históricos, culturais e linguísticos para fazer um novo processo, para trabalharmos e estudarmos um novo processo de regionalização, em que nós vamos dividir a América em duas porções, em aspectos, de acordo com os aspectos históricos, culturais e linguísticos. Nós vamos ter a América anglo-saxônica e a América Latina, tá bom? A América anglo-saxônica formada por Estados Unidos e Canadá, e a América Latina formada por um número muito grande de países, começa lá no México e vai até o extremo sul da América do Sul. Inclusive, o Brasil faz parte da América Latina. Bom, vamos lá então. América Latina. Vamos rapidinho definir, utilizando o conceito do livro aqui. Achei muito interessante aqui, porque é simples e fácil para você aprender. América Latina. América que corresponde aos países de língua neolatina, português, espanhol, francês, entre outras. Ou seja, aquelas originadas do latim. Então, América Latina, América que fala línguas derivadas do latim, originadas do latim, colonizada por povos de origem latina. É isso? Os neolatinos. Portugal, Espanha, França. Bem, América anglo-saxônica. América, vamos lá, que corresponde aos países de língua inglesa, né? Ou seja, colonizado por países de origem anglo-saxônica. Então, a América anglo-saxônica é uma e a América Latina é outra. Professor, e o México? O México faz parte da América Latina, colonizado pelos espanhóis, língua neolatina, não é isso? Então, não faz parte da América anglo-saxônica. Ele fica na América do Norte, mas também fica na América Latina, ok? O México é latino. Naquela outra divisão, nós vamos ver o México como país da América do Norte, porque o relevo do México é uma continuidade do relevo dos Estados Unidos. Mas na divisão, na regionalização baseada em aspectos históricos, culturais e linguísticos, o México faz parte da América Latina, tá bom? Bem, a primeira coisa que vem a nós, depois que a gente ouve esses conceitos, é imaginar que, por exemplo, na América anglo-saxônica só se fala o inglês, que na América Latina só se fala português, espanhol, francês. Mas não é bem assim não, tá? Aqui no texto, olha só a frase que bacana. Vale lembrar que essa regionalização não é rígida. Alguns países têm mais de uma língua oficial. No Peru e na Bolívia, além do espanhol, são línguas oficiais o Quechua e o Aymara. No Paraguai, o espanhol e o Guarani, língua dos antigos povos nativos. No Canadá, há duas línguas oficiais. O francês, falado principalmente na província de Quebec, né, extensa região colonizada pelos franceses. E o inglês, comum às demais províncias, principalmente em Ontário. Não é isso? Bom, quando nós observamos esta divisão não, vamos colocar assim, essa regionalização, e percebemos que não existe apenas uma única língua, não há uma unidade linguística, né? Existe a língua principal, mas existem outras línguas faladas, é importante a gente estar ressaltando. Por exemplo, o caso do Canadá, o inglês e o francês. O francês é uma língua latina, mas o que predomina para o Canadá ser chamado de América anglo-saxônica? Predomina a língua inglesa, ok? Língua oficial. Nos Estados Unidos, por exemplo, embora fale-se o inglês como língua oficial, predomina o inglês, no sul dos Estados Unidos é muito comum você encontrar um número muito grande de pessoas falando espanhol. Os estados do sul dos Estados Unidos, devido à proximidade com o México, o espanhol é uma língua falada com uma frequência muito grande. Tá? Bom, na América do Sul, a gente vê, por exemplo, a América do Sul tem a Guiana Francesa, que é um território ultramar da França, que fala francês.
né? É outra língua latina, tá? Não é o português e nem é o espanhol, mas é outra língua latina. No Suriname fala-se holandês e fala-se o inglês na República da Guiana, né? Que é a antiga Guiana inglesa, ok? Então é interessante a gente observar. Professor, mas qual a grande diferença existente entre a América anglo-saxônica e a América Latina? Bom, a gente tem que frisar bastante isso. Está no processo de colonização. A colonização que predominou na América anglo-saxônica, foi a colonização de povoamento. Houve exploração também, principalmente no sul dos Estados Unidos. Então, foi necessário haver uma guerra civil para unificar os Estados Unidos de fato, não é? Mas o que predominou nos Estados Unidos e no Canadá foi a colonização de povoamento. Por isso, esses países se tornaram nações desenvolvidas. Tá? Porque o que predominou na realidade foi a formação de uma nova pátria por parte daqueles que saíram da Europa e foram viver tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos da América. Ok? Na América Latina, o predomínio foi da colonização de exploração. Por quê? As riquezas que existiam na América Latina eram aquilo que os europeus queriam. Os recursos naturais. Por exemplo, no Brasil, desde o pau-brasil até o ouro, até o uso do solo para o cultivo, para exportar, para levar produtos cultivados, né, na colônia, na América, para a Europa, para ser comercializado. Desde o início, gente, a exploração foi o objetivo dos europeus que aqui chegaram. E vale lembrar, aqui no texto, que eu achei muito interessante, que esses diferentes processos de colonização deram origem a novos elementos dentro da história da América Latina. Tá? Vamos olhar aqui na página 107, tem um quadrinho verde. Você vai ler em casa, vai estudar. Tá? Se você não leu a respeito, vai ler novamente esse quadrinho verde da página 107 e vai ver as diferenças básicas entre a colonização de exploração e a colonização de povoamento. Vejam só, vamos ler juntos. Está aí comigo na página 107, quadrinho verde. Leia comigo. Achou aí? Então vamos lá. Caracteriza-se pela organização, colonização de exploração, caracteriza-se pela organização do sistema produtivo com base na grande propriedade agrícola e a monocultura, e na escravização de indígenas e negros africanos, visando abastecer a metrópole e o mercado europeu de produtos tropicais, matérias-primas e metais preciosos. Então, a colonização de exploração, ela une a grande propriedade, a grande monocultura, chamadas plantations, não é isso? A mão de obra escrava, que inicia-se com o indígena e depois passa para a mão de obra negra, a escravidão negra, não é isso? E o objetivo era abastecer os mercados europeus. Então, aí sim, era a exploração, tirar riquezas, mandar riquezas para a Europa. Colonização de povoamento. Continuem a leitura comigo. Caracteriza-se pela organização da produção com o objetivo de atender às necessidades dos colonizadores, promovendo a formação de pequenas e médias propriedades agrícolas baseadas no trabalho familiar. O povoamento é outra história. Veja só, organização com o objetivo de abastecer, subsistência, produzir para o mercado interno. Tá? Então, surge aqui a pequena propriedade, a agricultura e a pecuária familiar. Então, nesse momento, o objetivo era constituir uma nova pátria, era constituir condições para que se vivesse assim como se poderia viver na Europa, e não apenas extrair riquezas e mandar para a Europa. O sul dos Estados Unidos adotaram uma modalidade de exploração, não é isso? Onde havia uma escravidão e as riquezas eram mandadas para a Europa. Mas a Guerra de Secessão, a Guerra Civil Norte-Americana, pôs um fim nisso, quando o Norte não aceita a separação das colônias do Sul e, no final da Guerra Civil, há uma anexação definitiva dos Estados do Sul, e é interessante a gente observar isso, e aí formam-se os Estados Unidos da América. De fato, não é? Os Estados com a Federação Norte-Americana, não é isso? Então, os Estados Unidos da América se tornam os estados que estariam formando a grande nação, a mais poderosa nação do mundo, mas graças à colonização de povoamentos.
Bom, caminhando para o final desse percurso, vamos ver aqui os níveis de desenvolvimento e as características das economias, baseando-nos justamente nesse processo de colonização, ou de povoamento, ou de exploração, da ocupação e colonização do continente americano. Então nós vamos encontrar 4 grupos de países de acordo com o grau de desenvolvimento. Tá? Países desenvolvidos, vamos lá, comigo aqui, países altamente industrializados e com domínio de tecnologias avançadas, correspondem aos Estados Unidos e o Canadá. Os países desenvolvidos se caracterizam por ser altamente industrializados, por terem uma estrutura industrial completa, estar em vanguarda tecnológica, não é isso? Se desenvolveram copiando os moldes de nações europeias, como por exemplo o Reino Unido, adotaram a indústria como principal carro-chefe da economia. Isso tornou esses países poderosíssimos. E na América a gente vê Estados Unidos e o Canadá, altamente industrializados, detentores das grandes tecnologias produzidas no continente americano e algumas das maiores tecnologias, mais avançadas tecnologias do mundo. Né? Segundo grupo de países, países emergentes. Esse bloco de países, a este bloco o Brasil pertence. Tá? Vamos entender isso aqui? Países emergentes. Países de industrialização tardia em relação aos desenvolvidos e mais industrializados que outros países americanos. Dominam a tecnologia clássica e alguns setores de tecnologia avançada. São eles: Brasil, México e Argentina. Exemplo, não é isso? Então, os países emergentes, olha só a expressão emergente, dá a impressão de que esses países estão emergindo economicamente. Isso não quer dizer que esses países estejam caminhando rumo ao desenvolvimento. Né? Nós observamos no Brasil que o subdesenvolvimento ele está consolidado na nossa estrutura. Vejam bem, para nos livrarmos do subdesenvolvimento, nós temos que nos livrarmos da dependência econômica, da dependência cultural e tecnológica e, principalmente, diminuir as desigualdades sociais que são extremas aqui. Isso não tem acontecido de fato, né? Pelo contrário, as desigualdades sociais elas estão sendo acentuadas. Ora o governo diz que diminui, ora o governo diz que não, e a gente sabe que o Brasil continua sendo uma nação com mão de obra extremamente explorada, não é? Não tanto quanto daqueles países tipo os tigres asiáticos, a China, né, a Índia, mas porque a nossa mão de obra é um pouco mais cara do que a mão de obra deles, mas continuamos sendo explorados. Tá? Bem, países com economia de base mineral. Esses países são aqueles que dependem da exportação de produtos derivados do extrativismo mineral. São eles, vejam bem, Chile, Bolívia, Peru, Guiana, Suriname, Jamaica, Venezuela e Trinidad e Tobago. Né? Alguns desses países, como por exemplo Trinidad e Tobago, já exploram petróleo. Né? Bolívia, por exemplo, gás natural. A gente tem ainda o Chile que explora o cobre, não é isso? Mas esses países têm em sua base econômica a necessidade de exportar produtos minerais para garantir a sua manutenção econômica e às vezes até o crescimento econômico. E finalizando, os países com economia de base agropecuária, que são aqueles que dependem maciçamente da produção agropecuária. São eles a Colômbia, que produz café, embora venha aumentando a exportação de carvão mineral, não é isso? O Paraguai, né, que produz soja, algodão, Uruguai, lã e carne, Cuba, açúcar e produtos do tabaco, Haiti, produz café, República Dominicana, produz açúcar, países da América Istmica, banana, algodão, café e açúcar, chamadas Repúblicas das Bananas, são países que dependem da produção agrícola, tem uma base industrial. Agora, é importante a gente lembrar que aqueles países que são insulares, aqueles pequenos países insulares, alguns deles se dedicam a atividades financeiras, como Ilhas Caimã, Bahamas, Ilhas Turques, atividades econômicas e ao turismo. Quando eu falo atividades econômicas, é bom lembrar que existem alguns países, como as Bahamas, chamados paraísos fiscais, onde aquele pessoal do rolo pega o dinheiro e manda para o exterior, não é isso? Então, gente, o que nós vimos aqui? Nós vimos uma divisão da América em anglo-saxônica, ou América desenvolvida, e América Latina ou América subdesenvolvida. Lembrando que existem diferentes níveis de subdesenvolvimento dentro da América Latina. Tá bom? Pessoal, olha,
sucesso nas avaliações, tá ok? E um abraço para vocês, tá joia? Até logo, foi muito bom estar estudando com vocês. Tchau.